Gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Vamos para mais um vídeo. Gente, hoje eu tô aqui com meu filho, tá? Ele tava querendo muito pro meu colo e eu só conseguiria gravar com ele no meu colo agora, porque já é umas 10 horas da noite, fica próximo ao horário dele dormir. E aí ele já fica querendo colinho, aquela coisa, né, para poder dormir. E, gente, uma coisa que eu queria falar pra vocês é que, tipo, não tenham medo de serem vistas tentando. Se você quer mudar de vida, não tenha vergonha de abrir uma empresa. Se você quer trabalhar na internet, não tenha vergonha de dar suas opiniões na internet. Eu vejo que tem pessoas que têm essa trava, sabe? Esse bloqueio de ter medo do que os outros vão pensar. Ah, eu só não faço conteúdo, porque assim eu tenho medo do que os outros vão dizer de mim. O que vão dizer de mim, gente, daqui a 100 anos não tem ninguém mais aqui na Terra, sabe? Nem o meu bebezinho, ó, nem meu nenenzinho aqui, daqui a 100 anos, né? Provavelmente vai estar então, gente. Sabe, às vezes é bobagem você deixar de viver, você deixar de dar sua opinião, você deixar de ser você. Tem gente que abre mão da sua autenticidade por aprovação, para querer aplausos, e o quão vazio é isso? E também a gente nunca vai conseguir, porque sempre vai ter uma pessoa que acha que a gente deveria ser de uma determinada forma. Então a gente nunca vai conseguir agradar a todo mundo, entendeu? Então é bem melhor você ser você mesmo, já que você não vai conseguir agradar a todos, tá? Então, a maior bobagem que existe é isso, sabe, gente? Você querer agradar a todo mundo. Seja você mesmo, seja autêntico, entendeu? Bata no peito, defenda as suas opiniões, suas convicções. E vai ter pessoas que vão gostar de você pelo que você é, pelo seu jeito, e vai ter pessoas que não. E é assim, gente. É desse jeito que a vida funciona. Deixa eu ver se meu filho fez cocô, gente. Não, fez não. Só foi xixi mesmo. Tem que trocar a fraldinha dele. Então, é o que eu digo pra vocês, tá, gente? Não fiquem com esse medo, com esse bloqueio, essa trava. Ai, eu não vou falar, eu não sei o quê. Gente, sabe? Isso é bobagem. E outra coisa, as pessoas não se importam tanto com a gente como a gente pensa. Às vezes a gente tem aquela noção, naquele pensamento, como se as pessoas se importassem muito com a gente. Segura. Entregar uma coisa pra ele ficar mais quietinho. A gente acha que as pessoas se importam com a gente tanto assim. Gente, cada um tá preocupado com a sua própria vida, tá? As pessoas às vezes nos dão uma atenção com a crítica ou com um elogio, alguma coisa assim, depois elas vão viver a vida delas, sabe? Então, você parar a sua vida por conta dos outros não é algo saudável. E é algo que você pode se arrepender muito no futuro. Geralmente, quando você tá mais velho, você para de se importar muito com a opinião dos outros. E talvez no futuro você pare e pense, quando eu era jovem, por que será que eu me importava tanto com a opinião dos outros, sabe? Porque eu achava que a opinião dos outros era mais importante do que a minha. Aí, tipo, era a minha vida, eram minhas escolhas. Por que eu achava que outras pessoas deviam definir aquilo que eu devia viver? Tipo, o que eu tenho como sonho, minha profissão, o relacionamento que eu quero, tudo isso. Por que eu deixava as pessoas me limitar? As pessoas dizer o estilo de vida que eu devo viver? Não, não, entendeu? As decisões têm que ser tomadas por mim. E principalmente se você é uma pessoa adulta, tá? Porque eu entendo isso de uma criança, de um adolescente que tá na fase ali, que precisa mesmo de validação, se sentir pertencente e tal, porque isso faz parte do desenvolvimento do ser humano, né? Querer se encaixar num grupo e tudo, mas o adolescente tem muito isso, né? Querer se encaixar num grupo e achar que o mundo acaba se ele não conseguir se encaixar naquele grupinho ali, entendeu? Porque tem essa sede de pertencimento, mas se você é uma pessoa adulta, você tem que entender que pessoas adultas, ela não tem que estar pedindo a aprovação de ninguém para fazer o que tem que ser feito. Você sabe que você precisa fazer exercício, então não espere aplausos, ninguém incentivando você a fazer exercício. Você sabe que você precisa ter sua independência financeira, então não espere alguém apoiar você nos seus estudos, nas suas finanças, não, sabe? Meta a cara mesmo. Ah, você percebe que quer empreender, mas tem medo dos resultados. Gente, a gente não pode deixar o medo travar a nossa vida. Eu vou contar uma experiência aqui pra vocês. Eu era o tipo de pessoa que eu tinha muito medo de engravidar. Muito medo, porque eu tinha medo do parto, gente. Eu achava que ia acontecer. Eu ouvia tanta história horrível de parto, sabe? De pessoas que teve complicação, de pessoas que passaram por dores, que eu pensava, eu que não quero passar por isso. E olha aqui o resultado. Olha aqui que tá nos meus braços, meu filho, entendeu? E eu passei por uma cesárea, eu tive 7 camadas de pele cortada. E, gente, eu me surpreendo comigo mesma às vezes quando eu lembro disso, porque eu fico pensando, meu Deus, eu tive coragem de fazer uma cirurgia. Eu nunca fiz uma cirurgia na vida, eu nunca quebrei um osso na vida. E eu tive coragem de fazer uma cirurgia, entendeu? E às vezes eu me surpreendo com a minha força, entendeu? Até, às vezes quando eu olho pra ele, eu fico pensando, meu Deus, eu tenho o mesmo filho. Às vezes eu fico, assim, incrédula, sabe? Às vezes eu fico sem acreditar que eu tenho um filho. E sim, gente, eu tenho um filho e ele tá aqui comigo, sabe? E assim, uma coisa que eu posso dizer a vocês, enfrentem o medo de vocês. Se eu tivesse ainda com medo de engravidar, se eu continuasse com medo de ter um parto, eu não teria tido meu filho, sabe? Então, hoje em dia, eu poderia não estar vivendo uma realização de um desejo meu, porque eu queria ter um filho. Eu não saberia o que é ter um filho, eu não saberia o que é as experiências que eu vivi. Assim, ele tá com 8 meses, vai fazer 9 agora em maio.
E assim, eu poderia não estar vivendo tudo isso, sabe? Eu poderia não ter essa experiência. E graças a Deus eu tive, por quê? Porque eu me aventurei, né, gente? Porque eu, no fundo, tive a coragem de gerar ele, de tê-lo e tudo mais. Então, se eu, tipo, assim, pensasse assim, ai, eu tenho muito medo de engravidar, tem algumas mulheres que ela tem tanto medo de engravidar, que elas fazem lá a dura, faz tudo. Não, não é porque ela não quer ser mãe, às vezes. Não é porque ela não tem o objetivo de ser mãe, é porque ela tem medo, entendeu? Isso que é complicado. Quando você não quer uma coisa, tudo bem, é uma escolha sua, um direito seu não querer ser mãe e tudo mais. Mas quando você deixa de viver algo que você realmente quer, por medo, você tá deixando o medo travar o seu sonho. Então tem mulheres que têm o sonho de ser mãe, têm o sonho de ter uma família, mas tem medo de engravidar, tem medo de parto. E assim, sendo sincera com vocês, eu não pretendo ter outro filho, né? Mas eu sei que pode acontecer, quem sabe no futuro de eu mudar de ideia, né? Até porque eu sou jovem, eu tenho 28 anos, ainda tenho mais uns tempinhos aí para refletir a respeito de gravidez. No momento eu não quero, gente, até pela questão financeira, entendeu? Eu quero me estabilizar financeiramente, me organizar direitinho e também cuidar cada vez mais do meu emocional, porque eu sei que criar um filho não demanda somente financeiramente, mas emocionalmente também. Então, não percam de viver os sonhos de vocês por conta de medo, sabe? Porque uma das maiores dores que uma pessoa pode sentir é a dor do arrependimento. Foi feita entrevista com pessoas idosas e tudo mais, e uma das coisas que mais doem quando você está na fase idosa é arrependimento, entendeu? É você não ter aproveitado melhor o tempo, entendeu? E às vezes a maturidade ela chega no momento que muitas oportunidades já passaram. Então, se eu pudesse dar um conselho para uma pessoa jovem, busque o máximo de conhecimento que você puder, para você evitar erros, você evitar falhas, e lá na frente, você ter gratidão por tudo que você viveu, você pensar, eu vivi os meus sonhos, eu me aventurei, eu me arrisquei, porque era necessário eu me arriscar para viver os meus sonhos, deu certo, deu errado, e você tem histórias para contar, entendeu? Porque você vai ter histórias para contar para os seus netos, para os seus filhos, né, de tudo que você viveu. Então pensa como é interessante, né, você ter vivido coisas extraordinárias e você poder contar cada experiência. Tipo, meu filho, quando crescer, eu vou contar para ele todas as experiências que eu vivi desde quando eu era recém-nascido, até quando ele tiver maior, entendeu? Quando ele tiver adulto, eu vou contar. Eu vou dizer, filho, senta aqui, ó, eu vou contar para você como foi quando eu te descobri, quando eu descobri a gravidez, que eu fiquei muito surpresa e fiquei feliz e com medo. E assim, foi uma mistura de sentimentos, entendeu? E tantas coisas boas, gente, que eu vivi até aqui. Então é sobre isso o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Um beijo.